Olá! Estou ministrando essa série de mensagens, Vencendo os gigantes. Nós já falamos, o primeiro gigante da procrastinação. Falamos do segundo gigante da preguiça. E agora nós vamos para o terceiro gigante da desobediência. Eu queria fazer um breve relato aqui, Quando nós vemos que Deus ali inclina o coração de Samuel para escolher um rei. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 8, que fala assim, Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar um holocausto, e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás. Deus tinha falado que Samuel, diante do povo, iria concretizar essa unção sobre a vida de Saul, que tudo que Deus tinha colocado no coração dele iria acontecer, porém ele iria se apartar de Samuel naquele dia, iria esperar ali no local reservado durante 7 dias, e Samuel iria chegar para fazer o sacrifício e consagrar Saul diante da população como rei. E quando nós olhamos lá em 1 Samuel 13, no capítulo 8 também, fala assim, Saul, e esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Nós vamos ver que Samuel dá uma ordem simples para Saul, mas ele vê que Samuel está demorando a chegar, mesmo não findando o 7º dia. Ele vê que o povo estava se espalhando e por causa do povo ele faz o sacrifício diante do povo ali, contrariando a ordenança de Samuel. Ele desobedece uma ordem. E lá no versículo 13, Samuel diz assim, Então disse Samuel a Saul, agiste loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Por causa de uma desobediência, Saul perde o seu reinado ali logo no início. Todo o período que ele reinou segundo o coração dos homens. Ele nunca ia para o Senhor, ele sempre ia segundo o que as pessoas estavam pedindo, diferente de Davi. A Bíblia fala que Deus iria ungir um homem segundo o seu coração, um homem de coração obediente. E nós vamos ver a trajetória de Davi. Quando Davi ele é ungido a rei, ele é chamado para ir para a casa de Saul, o servo fala, olha, eu conheço um homem que toca bem, que é bom, que age bem, que tem uma boa fama. Davi ele vai ali para a casa de Saul em obediência. Davi era obediente à autoridade. Não se colocou como superior a ninguém, foi servo no tempo necessário. A obediência te leva a cumprir a promessa do Senhor. Quantas vezes somos desobedientes à voz de Deus, dos nossos pais, do nosso líder, do patrão? Uma das coisas que faz com que Saul não fosse mais rei foi a desobediência. Foi ser contrário à voz de Deus. A diferença entre Saul e Davi era o coração. O coração de Saul estava inclinado às pessoas, o coração de Davi estava inclinado a ouvir a voz de Deus. Quando somos desobedientes, não honramos a autoridade que está sobre nós, fazemos o que queremos.
E através das pequenas coisas não confiadas, não conseguimos alcançar as grandes. Nós precisamos entender para que uma estrutura fique em pé, não caia, a base ela tem que ser forte. E uma base forte é construída através da confiança, da obediência. O nosso coração precisa estar direcionado pelo Senhor. Quando Deus ele fala com Josué, olha, sede forte e corajoso, não te mandei eu, não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Precisamos colocar os nossos ouvidos para ouvir a direção de Deus, ouvir o chamado do Senhor. Davi ele estava ali diante de uma ordenança para ir tocar para o rei, depois de uma promessa sobre a vida dele. Mas ele decidiu obedecer à voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor estava direcionando ele. Nós precisamos ter paz no nosso coração e sermos direcionados ao que o Senhor tem nos chamado. Não andar em círculos, não cometer os mesmos erros. Quando errarmos, nos levantarmos e fazer diferente. Ao não saber o que fazer, correr para o Senhor, pedir direção, buscar Ele de todo o nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? A intenção do nosso coração é uma intenção de obediência ou nós fazemos simplesmente porque estamos sendo mandados? A intenção do meu coração tem que ser boa. Eu preciso ser guiada e direcionada pelo Senhor. Precisamos nos livrar da má conduta, do mau sentimento, de fazer só porque alguém pediu ou mandou. Não, o nosso coração precisa ser um coração de obediência. Precisamos reconhecer a autoridade que está sobre nós, o Senhor, ser direcionado por Ele. A obediência nas pequenas coisas vai nos levar a conquistar as grandes. Por mais que você não entenda, seja obediente, respeite o tempo, respeite a estação que você está vivendo. Não fique ansioso, querendo viver já tudo o que o Senhor falou com você. Não, seja obediente, pontual nesse tempo. Seja pontual e ouça a voz do Senhor. Peça a Ele direção, peça a Ele paz no seu coração. Como Davi foi sendo levado pela direção do Senhor. Permita que o Senhor te guie. O Senhor jamais vai te levar para lugares que você vai pecar, que você vai pecar contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu corpo. O Senhor vai direcionar você a fazer aquilo que é bom, agradável, aquilo que não te traz dores. Nós precisamos parar de procurar situações e depois querer achar um culpado. Seja obediente à voz do Senhor. Peça ao Senhor para trazer paz ao teu coração. Peça ao Senhor para direcionar você nesse tempo que você não sabe o que fazer, nesse tempo que às vezes você sente tristeza, angústia. Peça ao Senhor para manter o seu coração obediente, que a paz dele, que excede todo o entendimento, mesmo em dias de angústia, possa inundar o seu coração. Como Davi, que mesmo sendo perseguido, obedeceu à voz de Deus e não colocou a sua mão contra Saul. Como Davi, que quando pecou e foi confrontado, ele obedeceu à voz de Deus e disse: caia sobre mim todo esse mal. Precisamos parar de nos enganar e sermos levados para caminhos que não traz paz ao nosso coração, a caminhos de morte. Sabemos que não é bom, sabemos que é ruim para nós, mas mesmo assim nós permanecemos fazendo. Precisamos ser obedientes ao chamado. Precisamos ser obedientes à direção. Precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração.
sabe? Nós precisamos parar de ouvir as vozes externas e pedir ao Senhor para calar essas vozes. Que o Espírito Santo nesse dia guie você a ser obediente, porque a obediência não traz dor. A obediência faz você suportar o dia mal. A obediência faz você entender que você está no melhor caminho. A obediência vai levar você a cumprir a promessa de Deus. Mas quando você desobedece, você abre feridas na sua vida. Você abre portas que não são para ser abertas. Você começa a caminhar por lugares que vão trazer dores, tristeza, angústia. Às vezes nós procuramos com as nossas próprias mãos por causa da desobediência. E Deus, Ele é um bom Pai, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar, queremos agir conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós achamos que é certo, como meninos rebeldes. Decidimos bloquear a voz do Senhor e fazer a nossa vontade. E aí, quando nós cairmos numa situação de angústia, desilusão, tristeza, nós corremos para o Senhor. E aí nós falamos, por que dá tudo errado? Por que dá tudo errado só para mim? Mas será que eu tenho sido obediente? Será que eu tenho cumprido aquilo que o Senhor tem me falado? Será que eu tenho buscado na palavra, na oração? Será que eu tenho ido cultuar o Senhor? Será que eu tenho pedido esse direcionamento e tenho ouvido? Porque nós ouvimos, né? Se conselho fosse bom, bendia. Será que nós temos ouvido mesmo a voz desse Deus que tem tentado nos curar, nos lavar, nos limpar dos nossos pecados, tirar tudo aquilo que nos leva a sofrer? Nós precisamos entender que esse peso o Senhor já levou na cruz, o Calvário. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida nele. E uma nova vida nele é obedecer. Obedecer à voz, obedecer à direção. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é abrir mão da minha vontade, abrir mão das minhas razões, abrir mão daquilo que eu quero para cumprir a promessa dele. Isso é ser obediente à voz do Senhor. Precisamos parar de achar que ainda dá tempo. Eu vou seguir esse caminho, mas se não der certo eu volto atrás. E quantas vezes estamos caindo no meio desse caminho por causa da desobediência? Peça que o Senhor direcione você. Deixe que o Senhor transforme o seu interior. Resista. Resista às vozes. Resista ao dia mau. Resista à angústia. Procure fazer aquilo que preenche o teu espírito e pare de fazer aquilo que preenche a sua alma. Porque a alma, ela não pode governar. Quem governa é o Espírito. E o Espírito vai te ligar ao Espírito Santo, que vai direcionar você. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos. E o Senhor, Ele não quer que nós venhamos sofrer, mas nós às vezes procuramos o sofrimento com as nossas próprias mãos por causa das nossas decisões, por causa das nossas atitudes, por causa da desobediência. E quantas vezes ao obedecermos nos encontramos frustrados, cansados, sobrecarregados.
Mas a palavra do Senhor diz que quando nos encontrarmos assim, nós podemos ir para Ele. Tem um hino que fala: correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho a te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu olho, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti. Precisamos pedir ao Senhor para reinar em nós. Estamos aí caminhando para o fim do ano. Não permita que a tribulação, a angústia venha apagar o que Deus tem para você. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso, mas nós precisamos seguir o caminho da obediência. Escolha entrar por essa porta hoje. Escolha o caminho da obediência, obedecer à voz do Senhor. Não ande, deixe a vida me levar. Ande sendo direcionado por Ele, porque Deus tem o melhor para você. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que a graça e o amor dEle venha sobre a sua vida, que Ele inunde o seu coração, que toda angústia, tristeza, todo medo venha ir embora, venha ser desfeito, e que o seu coração se torne um coração de obediência. Vença o gigante da desobediência em nome de Jesus.